Isso aí, meus queridos, vamos começar discutindo uma questãozinha do vestibular aí que rolou esse final de semana. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, essa aqui é a da CAF, não é que eu quero. Eu quero a questãozinha da UPF. A questão fala o seguinte: do que depende a velocidade orbital de um satélite que orbita um planeta? Imagine um planeta de massa M orbitado por um satélite de massa Mzinho que descreve um movimento circular uniforme em torno do planeta. Se um objeto está descrevendo um movimento circular uniforme, a força resultante que atua nele a gente chama de força centrípeta, que é a força que faz o cara fazer a curva. Nós discutimos que força centrípeta é mv ao quadrado sobre r. Aliás, nós não, né, porque eu não te ensinei dinâmica. Mas quando a gente ensina dinâmica, eu gosto de deduzir, inclusive, a origem dessa equação. Porque no ensino médio não deduzir, eu ficava magoado. Então a origem dessa equação é bacana deduzir. Só que da onde vem essa força centrípeta? Porque quando eu amarro uma pedra no barbante e giro em torno da minha cabeça, a força centrípeta vem do barbante. Quando eu começo a fazer uma curva aqui na tua frente, a força centrípeta vem do atrito do meu pé no chão. E no caso de um planeta orbitando, um satélite orbitando um planeta, da onde é que vem essa força centrípeta? Vem da lei de atração das massas, né? Massa atrai massa. Newton nos mostrou que dois corpos sempre se atraem com uma força diretamente proporcional ao produto das massas, inversamente proporcional ao quadrado da distância. Ah, eu falei contigo de eletrostática, né? Então, quando eu falei da lei de Coulomb, eu comentei, né, que o Coulomb deu uma coladinha do Newton, né, quando ele desenvolveu a lei dele. Matematicamente, a lei de atração das massas é idêntica à lei de Coulomb, certo? Se tu quiser determinar a velocidade orbital de um satélite que tem uma órbita de raio R, tu tem que fazer a igualdade da força centrípeta com a força gravitacional. Força centrípeta, massa do satélite, velocidade do satélite ao quadrado, dividido pelo raio da curva que o satélite descreve. Força gravitacional, constante gravitacional universal, não confundir com a aceleração da gravidade. Massa do satélite, massa do planeta orbitado, dividido pela distância do centro do planeta até onde está o satélite, que é o raio da órbita ao quadrado. Corta a massa do satélite de um lado e do outro, corta o raio de um lado com o ao quadrado do outro, ao quadrado passa a raiz quadrada, assim fica claro que a velocidade orbital de um satélite depende exclusivamente da massa do planeta orbitado e do raio da órbita. Só isso, a massa do satélite não influencia. Vamos ver que questão que é. Aqui está. Questão 51. Era a questão 51 da prova A, que é o que eu estou. Falar o seguinte: atualmente um grande número de satélites artificiais giram em torno da Terra. Alguns são usados para pesquisa científica, observações dos astros. Outros são meteorológicos ou são utilizados nas comunicações, entre outras finalidades. Esses satélites que giram ao redor da Terra apresentam velocidades orbitais que dependem das seguintes grandezas: massa do Sol, né? Massa do planeta, massa do satélite, né? A massa do satélite foi cancelada na equação. Massa da Terra e o raio da órbita, sim, letra C. Para deixar a equação mais bonita e aproveitar o momento que a gente discutir algo a mais, eu posso chamar de Rzinho o raio do planeta orbitado e de H a altura da órbita do satélite. Então a equação ainda fica mais bela se nós substituirmos o Rzão por Rzinho mais H. Assim eu deixo claro que não é só o raio do planeta que interfere no fenômeno, a altura, né, na qual o satélite se encontra também influencia. Beleza? Isso aí a gente se referia em gravitação universal, que geralmente é para o final do curso. Então eu confesso que quem está no curso, está no meio do curso, como nós, né, ficamos prejudicados em função dessa questão 51 aí. Mais alguma que incomodou vocês, que vocês querem que eu corrija? Fiquem à vontade, tá? A da Espira, que é a CAF, né? Vamos discutir uma questãozinha então, a CAF
acontecia com a espira. Deixa eu ler a questão para vocês. Era a questão 35. Fala o seguinte: o ímã da figura é movido para a esquerda através de uma espira condutora suspensa no teto por um fio isolante, sem transpassá-la. Nesta situação, assinala a alternativa correta. Para sem transpassá-la, ele vem e para antes de atravessar ela. Nós vamos ver em eletromagnetismo que quando a gente aproxima um ímã de uma espira condutora, o fluxo magnético dentro da espira varia. E sempre que ocorre variação no fluxo magnético num condutor, surge uma corrente elétrica nele. Só que nós sabemos que corrente elétrica gera campo magnético. Quer dizer que durante a aproximação do ímã, essa espira funciona como um eletroímã. E esse eletroímã vai tentar repelir a aproximação daquele ímã. Por isso que essa espira tende a ir para a esquerda. Ela vai se inclinar para a esquerda durante a aproximação do ímã, ela vai dar uma inclinada para cá. Só que depois que o ímã parar, não vai mais haver fluxo, variação do fluxo magnético. E aí a corrente gerada pela espira cessa. E se a corrente que percorre a espira cessa, ela deixa de ser um eletroímã. E se ela deixa de ser um eletroímã, a gravidade vai atrair ela e vai fazer ela voltar para a posição original. Então depois que tu aproximou o ímã, quando tu parou o ímã, a espira, mesmo que demore um pouquinho, ela volta para a posição original. E isso estava dito no item letra D. Move-se também para a esquerda e para a posição original, a posição em que estava originalmente. Alunos meus me questionaram: professor, mas quando ela estiver inclinada, com o ímã parado, quando ela descer, ela não vai estar se aproximando do ímã, não vai gerar corrente elétrica, ela não vai se afastar de novo? Na verdade, à medida que ela for descendo, vai variar o fluxo magnético, vai gerar uma corrente elétrica. Mas não faz sentido essa corrente elétrica ter energia suficiente para fazer ela voltar à posição original. Ou seja, ela vai descendo lentamente. Até porque também não falou que a espira era supercondutora. Ela deve ter resistência elétrica. A corrente elétrica, então, que a percorre, vai perder energia. E é por isso, então, que é esperado que depois ela volte à posição original, mesmo que demore um pouquinho. Certo? Tinha me falado que tinha mudado o gabarito para C e tal. Na verdade, não vejo motivo nenhum para mudar o gabarito. Pelo contrário, se fosse o gabarito C, eu acho que deveria ter mudado para D, mas não o contrário. Então não vejo como esse gabarito será alterado. Letra D. Boa, quem dá mais? A das lentes, essa aí eu fico feliz que a gente chegou a ver, eu acho que na aula passada a gente chegou a ver lentes, né? Questãozinha das lentes. Falava o seguinte, a questãozinha das lentes. Cadê? Essa é o PF, né? É o PF, né? Das lentes. É a CAF? Os irmãos gêmeos, o míope e o hipermétrope. Então, ali estão os irmãos gêmeos. Questão 33. Questão 33 da CAF. Falava o seguinte: em um consultório oftalmológico são observados dois irmãos gêmeos idênticos X e Y, com apenas uma diferença, um deles é míope e o outro é hipermétrope. Considerando a figura exposto acima e sabendo que ambos usam óculos corretos para as suas deficiências, assinale a alternativa correta que completa a lacuna da frase a seguir. Tinha lá o rosto de dois irmãos, ambos com óculos. Um era o irmão X, o outro era o irmão Y. Desenha muito, né, cara? O irmão X estava com o olhinho pequenininho e o irmão Y estava com o olhão grande. Olha, cara, uma lente para diminuir o olho da pessoa, ela tem que ser divergente, porque a lente divergente gera imagem virtual menor e direita. Então eu já sei que esse cara está usando lente divergente. E lente divergente a gente usa para curar miopia. O fato de estar ficando com o olho maior prova que ele está usando uma lente convergente. A única lente que pode ser usada como lente de aumento, né, é a lente convergente. A lente divergente é virtual, menor e direita a imagem. E a lente convergente é usada tanto para presbiopia quanto para hipermetropia, mas o enunciado me deixava claro que um deles era hipermétrope. Então, hipermetropia.
óculos com lentes convergentes. Letra A de amor. Muito bem. Eu gostaria também de dividir com vocês, porque como vocês, provavelmente devem ter outros vestibulares aí nas proximidades, e está competindo com gente que já fez semi-extensivo, que já terminou o curso, então vale a pena de repente algum comentário ainda de matérias que nós não veremos ainda, tão brevemente. Eu acho que aquela da UPF da estrela é bonita da gente discutir, que fala do efeito Doppler. O efeito Doppler, para quem não sabe, é o fenômeno que fica claro quando um carro passa por ti numa velocidade um pouco maior. Tu percebe que o som do carro é diferente na aproximação e no afastamento, O carro vem com um som mais agudo e fica mais grave depois que passa por ti, Por que isso acontece? Vamos entender um pouco o efeito Doppler. Eu gosto de mostrar o efeito Doppler para o meu aluno pensando em algo muito palpável. Embora não estejamos próximos do mar, todos vocês já devem ter ido para o mar e devem ter olhado o mar. E aí tu fica parado no mar, com o pezinho assim, próximo da água, e vem a ondinha. E a ondinha vem e bate no teu pezinho. E vem outra ondinha. Tu aceita que esse é a frequência das ondas do mar? A frequência das ondas do mar. Tu excitado com aquela maravilha lá na frente, sai correndo em direção ao mar. Como é que fica o barulhinho das ondas batendo em ti? Frequência maior ou menor? Deixa eu ver. As ondinhas vão bater mais rápido em ti, Tudo bem para ti? Tranquilo, Isso mostra que quando o observador se aproxima da fonte, a frequência tende a aumentar. Se tu estiver na água e ficou assustado com o tamanho das ondas, talvez tu queira te afastar do mar. Tu aceitas que nesse caso as ondas vão demorar um pouco mais para te atingir? Demorou. Quer dizer que quando o observador se afasta da fonte, a frequência tende a diminuir. Tranquilaço. Imaginem vocês, olha que situação absurda, tu tá lá no mar, feliz. No mar. E vem as ondinhas. Mas aparece o Criador do Universo, o barbudo, e chega e fala: não, pecador, você não merece se banhar no meu mar. E Deus começa a afastar o oceano de ti, enquanto tu está estarrecido na frente do mar. O que vai acontecer com a frequência das ondas? Vai diminuir, parabéns. É o equivalente a eu estar correndo, Concorda comigo? Se a fonte das ondas se afasta de mim, a frequência tende a diminuir. Mas, porém, poderia ser o Deus do Velho Testamento, que é mais cruel, aquele que assassina as pessoas. Aquele Deus do Velho Testamento, ele faria: não, pecador, vou te afogar no meu mar. Ele faria o mar vir para cima de ti. E nesse caso, a frequência aumentaria. Isso fica claro que quando a fonte se aproxima do observador, a frequência tende a aumentar. Então fechou. Nós sacamos a ideia do efeito Doppler. Quando há movimento relativo entre fonte e observador, a frequência percebida pelo observador é diferente da frequência original das ondas emitidas pela fonte. E as radiações eletromagnéticas? Acho que um dia eu cheguei a citar as radiações eletromagnéticas para ti, Começamos com ondas de rádio, aí aumenta um pouquinho a frequência, fica micro-ondas, aumenta um pouquinho a frequência, fica infravermelho, aí vem o vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil, violeta, que é luz, uma pequena faixa do espectro eletromagnético, e depois do violeta, ultravioleta, raio-x e raios gama. Citamos mais uma vez as frequências em ordem crescente de frequência. Tudo bem para vocês? Então, dentro da luz que vai do vermelho ao violeta, quanto mais próximo do violeta, maior a frequência. Quanto mais próximo do vermelho, menor a frequência. Ele dizia que a luz vinda de uma estrela estava ficando mais avermelhada do que era. Isso mostra um aumento ou uma diminuição da frequência da luz? Uma redução, uma diminuição na frequência. E para que isso esteja ocorrendo, a fonte da luz, que é a própria estrela, tem que estar se afastando. Então a estrela deveria estar se afastando. O mais bizarro é que as outras alternativas também eram honestas, só que não explicavam o fenômeno, Voltamos então ao UPF, questão 53. Vamos discutir ela rapidamente. Em certas observações astronômicas, os cientistas encontram situações nas quais é possível detectar o efeito Doppler com a luz. Nessas situações, a percepção de que a cor da luz emitida por certa estrela parece mais avermelhada do que realmente significa
do que realmente é, significa que a estrela está muito distante da Terra. Está muito distante, mas não explica o avermelhar, né? O fato dela ter ficado avermelhada. A estrela está se afastando da Terra, com certeza, é o gabarito adequado. Mas olha que perigo as outras. A luz sofre refração na atmosfera. Sofre, mas não explica por que ficou vermelho. A luz se propaga com velocidade muito grande no vácuo. Verdade, mas não explica por que ficou vermelho. A estrela está se aproximando da Terra. Não, nesse caso a luz ficaria azulada, certo? Em inglês eles chamam de redshift e blue shift, quando a luz sofre uma mudançazinha para o vermelho ou para o azul. Foi uma das coisas que nos fez confirmar a ideia do Big Bang. Quando a gente observa as estrelas aqui da Terra pelos telescópios, quase todas têm a luz avermelhada, mostrando que todas estão se afastando umas das outras. Então, uma boa explicação para isso, né, é que tem ocorrido uma explosão onde a massa do universo está se espalhando, se afastando. Muito bom, show de bola. Alguma coisa a mais? Fiquem à vontade, tá? Vocês são os donos da aula. E questõezinhas da apostila, pode pedir também uma questãozinha ou outra da apostila aí para a gente aquecer, e aí a gente já continua na nossa matériazinha.